O que está acontecendo com os curiosos, pessoal? Na minha opinião, tá? A gente tem vários problemas que podem estar acontecendo. Primeiro, tá? A gente fez um cruzamento muito direcionado a canto, tá? Quando você tem um cruzamento muito direcionado a canto, acontece de muitas raças de curió terem um sangue muito parecido, tá? Então a gente tem aí como é que a gente pode dizer? A gente está com uma variabilidade genética não muito grande, devido a várias raças, por exemplo, matuto, vamos dizer aí, matuto a gente tem gaiola preta, tem príncipe, tem um monte de raça, mas basicamente essas raças vieram quase que de ancestrais comuns, tá? Então, como tem sido feitos os cruzamentos, geralmente direcionados, durante muitos e muitos anos, eu acredito que uma das coisas, um dos fatores, tá, que esteja acontecendo para que a gente tenha uma menor sobrevida, né? Que os curiosos antigamente a gente tinha sobrevida de 20 anos, alguns 30 anos, né? Hoje em dia você consegue aí 12 anos, né? 15 anos quando muito, né? E aí o que acontece, cara? Essa falta de variabilidade genética acaba fazendo com que o pássaro fique mais suscetível tanto a doenças como a degenerações, tá? A doenças degenerativas por uma certa consanguinidade, mesmo que ela seja indireta, tá? Então, quando a gente diminui essa quantidade de genes nos cruzamentos, ou fazemos cruzamentos muito direcionados, como alguns criadores fazem F1, F2, F3, tá? Você diminui muito, né, a questão do sangue, tá? E a riqueza do sangue ela é muito importante para também você ter longevidade no seu pássaro. Outro fator, tá, que pode estar também acontecendo, eu acredito também uma má qualidade talvez das sementes e também a questão que a gente fala, cara, até propriamente, cara, dos extrusados, tá? Porque no grânulo extrusado, por mais que o extrusado seja um alimento essencial, você vai ter alguns conservantes, tá? E você vai ter também alguns outros produtos, como corantes, etc., que também podem diminuir a vida do pássaro, tá? O que eu percebi no meu plantel? Eu perdi o Exua, acabou morrendo esse ano, tá? E ele estava, cara, numa condição tão debilitada já de saúde, que eu peguei ele na mão, tá? Para poder lavar o pezinho dele, e ele se bateu na minha mão e quebrou as pernas, para você ter uma noção. Eu acredito, tá? Que ele estava aí com algum processo de câncer, tá bom? Porque ele simplesmente dele forçar a perninha dele quebrou, as pernas dele quebraram bem na coxa mesmo ali dentro, tá? Então, cara, o pássaro acabou vindo a óbito, tá? Tive que fazer aí uma eutanásia no pássaro, por quê? Para o pássaro não ficar sofrendo, porque ele não tinha nem condições de se alimentar mais, tá? Ele já estava cego dos dois olhos, tinha tido essa fratura, então provavelmente ele estava num processo de câncer, tá? Então, cara, o que eu acredito? Que a gente está tendo alguns problemas, os mesmos problemas que estão acontecendo com os cachorros depois que entraram com o alimento extrusado, né? A ração extrusada nos cachorros ela proporcionou algumas melhoras, mas também causou algumas pioras, tá? Porque você não tem mais cachorros com uma longevidade como a gente tinha antigamente. Era muito comum, tá? Quando eu era mais, né, criança, etc., cachorros que eram tratados aí no arroz, feijão, carne, cenoura, terem longevidades muito grandes, tá? Tinha um cachorro da minha avó mesmo lá, durou, se eu não me engano, 23 anos. Vários cachorros aí que eu conheço, meu sogro teve vários cachorros, nenhum cachorro morria com menos de 16 anos de idade, 17 anos. Hoje a gente tem mais ou menos uma vida de cachorros aí entre 10 a 12 anos, tá? Pitbulls, principalmente, que eu já tive, né? Cara, por mais bem que você trate, cara, 10 anos, 12 anos já começa a dar câncer.
Outros cachorros também a gente tem observado câncer também, tá? Já com 10 anos, algumas raças com 8 anos já começam a apresentar problemas de tumores, tá? E eu acredito que isso seja realmente devido à alimentação artificial, tá? Toda vez que você processa um alimento, ele perde algumas características, tá? Então, é um mal, vamos dizer assim, que por enquanto é um mal necessário, não tem como você fugir muito disso. E eu acredito que o curió também, tá, está dentro desse processo. A consanguinidade, tá, eu acho que é um problema para a questão de sobrevivência, porque a gente nunca cruza um curió fibra com um curió de canto. Então você já não vai ter o quê? A questão do abrir sangue, que a gente fala, né? Refrescar o sangue, porque isso faz também com que o pássaro adquira novos genes e aquele filhote fica com uma riqueza genética muito maior, automaticamente ele fica um indivíduo mais resistente, tá? Outra coisa também que acontece é a seletividade com relação a canto. Você não tem seletividade com relação à resistência. Então, por exemplo, muitos pássaros que têm fibra, né? Ou que seja, que são pássaros que têm uma testosterona mais alta, que têm personalidades mais dominantes, às vezes eles são não descartados, né, de forma de mortes, mas o criador que cria, né, principalmente com questão de canto, ele vai dispor daquela ave porque não é uma ave interessante, às vezes, para ele, essas características, como dominância e agressividade, tá? Que são características automaticamente que vão causar uma maior longevidade no pássaro, já que testosterona é um hormônio intrínseco aos machos, né? E machos que têm uma maior quantidade de testosterona costumam ter uma maior longevidade também. Isso não só nos pássaros, mas em outras espécies, assim como os humanos, tá? Então, existe todo esse processo, tá? E também a nossa alimentação, tá? Que a gente tem hoje em dia, que acaba também agregando para esse problema, tá? Você tem alguns alimentos que não são naturais, né? Do curió, por exemplo, na estruzada, como soja, entre outras coisas, né? Então, cara, eu acredito que são um grupo de fatores dos quais talvez o mais importante sejam esses daí que eu tenha citado para vocês. Mas em primeiro lugar, eu acredito que seja a falta de variabilidade genética, tá? Beleza?